Tá legal, pessoal. Vamos lá com mais um vídeo. Esse vídeo aqui é muito especial para mim, porque é o dia que eu descobri que eu era empreendedor. Parece piada, ou sei lá, parece talvez pouco para quem tá de fora ouvindo, mas para mim foi um divisor de águas, foi muito importante. Foi realmente muito importante. E até é meio engraçado e vai parecer um pouco absurdo. Tipo assim, você vai ouvir a história aqui que eu vou contar, aí você vai ficar, cara, meio assim, como é que tu não viu isso antes? Mas é incrível mesmo como a gente não consegue ver algumas coisas e de repente você conhece alguém ou topa com alguma coisa que te faz acordar. E foi isso que aconteceu. Num momento também meio complicadinho do meu momento de vida, né? Foi um momento complicado, muito difícil, que hoje eu olho pra trás assim e vejo, nossa, aquela dor não dói mais. Eu superei, eu venci. Muito bom mesmo. E vamos direto ao ponto, porque tem muito mais história, mas eu preciso já iniciar com ele. O dia que eu descobri que eu era empreendedor. E foi com. Só um minuto. Esse livro, Geração de Valor, Flávio Augusto. Hum, Tenho muita gratidão, sério. Cara, por ele ter escrito esse livro. Eu tenho muitos outros livros, vou falar aqui nos próximos vídeos, né? Mas eu vou mostrar também, eu mostrei no vídeo passado, eu vou mostrar. Ó. Só uma parte deles aqui, tem mais aqui embaixo. Leio bastante. E uma coisa que eu fico vendo assim, caralho, que Deus abençoe, porque assim, rapaz, é incrível. Você lê é diferente demais. É o tanto de conhecimento que você ganha e absorve, e é incrível. Meu Deus, toda vez eu penso que eu tô torto aqui. Parece que eu não tô olhando assim, mas aí quando eu olho na câmera aqui, parece que tá um lado mais assim, ó, tá assim, ó. Aí, enfim. Então, enfim, foi com esse livro que eu descobri que eu era empreendedor. Isso foi em 2019. Tem a ver lá com outro vídeo o último vídeo aqui, que é como eu criei um negócio do zero, endividado, sem investir e sem nenhum centavo no bolso. Tem a ver com aquele momento, tá? Tem a ver com aquele momento. Eu sempre acordava cedo e lia, né? Assim, até hoje, tá? Às vezes não consigo, tá? Acorda. Enfim, que eu também tenho um pouco de costume de trabalhar até tarde. Ou de ficar assistindo, hein? Às vezes. Sou humano, sou humano. Mas eu gosto muito de acordar cedo. Muito mesmo. É muito bom, gente. Muito bom. Tua produtividade aumenta. E aí, uma das coisas que eu gosto de fazer muito quando eu acordo cedo é isso, ó. Leitura. E aí, esse livro aqui foi um dos que comprei. Eles, na verdade, tem vários, né? Tem, se eu não me engano, são três. Eu acho que esse é o primeiro. Toda vez eu fico confuso, mas esse é o primeiro. Ou é o segundo. Não tem aqui falando. Até procurei. Não tem falando, né? Aqui de mim, sim. Mas eu acho que é o primeiro ou o segundo. Parece que você descobre pela capa. Eu vou até ver se eu tiro um print aí e volto aqui na edição. Eu vou fazer essa edição pra botar. Se esse aqui é o primeiro ou o segundo. Vou confirmar aí, tá? Vou fazer. Então, foi com esse livro que eu descobri que eu sou empreendedor. Até então, não sabia. Ó, em 2019. Aí você se pergunta, mas Thiago, você me pergunta, nunca tinha feito nada do tipo? E, pasmem, já, cara, muito. Desde cedo, eu sempre mexia com alguma coisa, sempre tava ali vendendo alguma coisa. Sério, muito incrível. E por isso que eu falei, vai ter mais histórias. Tipo assim, eu vou começar falando como foi, mas tem história. Que é justamente isso. Ó, desde cedo a mãe, por exemplo, meus pais, né? Na época, eu não lembro o ano, tá? Eu era pequeno, adolescente. Compraram um computador. Que era aquele mesmo bem antigão, tá? Não sou mais nenhum novinho, parece, né? Mas não sou. E aí, começamos ali. Tipo, eu fazia trabalhos de digitação pro povo. Tinha muito isso aí. Chegava, digitar, né? Somente tem questão de escola, começaram a imprimir e tal. Impressão. Nisso, na época, tinha muito serviço. A gente trabalhava de casa e tinha serviço. E nossa casa nem era muito assim dentro do centro, alguma coisa. Não, era de bairro ali. Era um pouco perto do centro, mas era de bairro, bem, uma ruazinha meio bem escondidinha, assim, eu acho, né? Enfim, aí tinha serviço, a gente fazia, aí eu comecei a fazer assim e tal. E aí o computador me ajudou muito,
a chegar no que eu faço hoje, porque eu me apaixonei com a questão de edição de vídeo. Foi a primeira coisa que eu gostei muito. Eu usava o Movie Maker. Quem é das antigas vai lembrar que tinha isso aí, já vinha no Windows, Movie Maker. Então era mais para fazer slides de imagem, botar imagem e tal. Só que eu comecei a mexer com vídeo, edição de vídeo com ele também. Comecei com imagem e tal. Nossa, eu gostei demais também. Me apaixonei, eu sou muito de imagem, né? De cores e tal. Pra você ter uma ideia, teve uma época que eu conheci uma pessoa que trabalhava na parte de engenharia, construção civil. Aí tinha empresa aí, tem uma empresa, né, de construção civil. E aí eu vi, cara, dá mais dinheiro. E aí uma das coisas que eles trabalhavam muito era AutoCAD, software, né? Acho que ainda trabalha assim, né? E aí eu vou aprender AutoCAD e comecei a baixar vídeos e começar a estudar. E não gostei. E eu fiquei, mas por que que eu não gosto disso aqui? Por que que eu não... Não, cara, não me, tá entendendo? Não me atraía. Até que tempo depois, refletindo, eu descobri, sabe o que é? O AutoCAD é só linhas. Um monte de linha, não tem gráfico, não tem imagem, não tem cor direito, entendeu? Pelo menos na época que eu tava estudando e pesquisando, não tinha. Eu não- Isso eu fui refletir depois que eu já tinha parado, tá? Eu já tinha parado com ele. Eu não, não dá pra mim. E aí eu descobri, né? Eu sou designer, eu gosto disso, de imagem, de vida, movimento. É o que eu gosto muito. Mas enfim, voltando lá atrás, adolescentezinho, aí eu fiquei louco por vídeo. Comecei a editar no Movie Maker, trabalhando, tudo pra renderizar. Nossa, enfim. Mas aí, isso foi uma coisa paralela, né, que eu tô falando aqui. Mas aí eu comecei a fazer digitação, imprimir serviços pra gente chegar, eu quero imprimir, quero fazer. Então a gente começou a fazer isso, eu e meus irmãos, tá? Não era só eu, nós somos três irmãos, eu sou o mais novo, tá? Tem um mais velho e tem o outro do meio. Enfim. Mas tudo graças à mãe e ao pai que compraram esse computador. Na época, computador era difícil, não é qualquer um que tinha, não. E meus pais não têm essas condições todas, não. Eles se esforçaram e compraram, né? E minha mãe é da área de educação e tal, então ia ajudar muito para ela também. Então, por isso que ela também teve aí mais, como é que se diz, um empurrãozinho para comprar, né? Mas minha mãe sempre é assim, sempre, o meu pai é mais na dele, mas minha mãe sempre é mais focada de investir, de melhorar, de crescer. É incrível, minha mãe é incrível. O meu pai é mais na dele, assim. E nessas coisas ele já deixa com a mãe. A mãe é que vai. Se arrisca mais da mãe, se arrisca mais. Acho que eu puxei pra ela. Eu, nossa, já me arrisquei muito. Muito. Eu fico vendo vídeos motivacionais que eu gosto. Gosto bastante mesmo. Gosto, assisto, escuto, né? Eu boto no YouTube, boto o fone e fico só ouvindo, tá? Não fico parado vendo. Eu tô fazendo outra coisa e tal. Cozinhando, que eu gosto também, né? Ou alguma outra coisa assim. Aí eu tô ouvindo. Principalmente de manhã cedo. Enfim, aí eu fico vendo às vezes pessoas falando, tipo assim, ó, não deixa o medo de parar, se arrisca. Tem isso, né? É normal, gente. Tem gente que tem isso. E sim, eu sinto medo, enfim. E... Mas eu sempre me arrisquei. É sério. Isso tudo eu tô falando porque eu fui descobrir que eu era empreendedor em 2019. Antes disso, né? Eu tô falando aqui, é porque eu não lembro o ano. Eu tô te falando aqui já de coisas já, né? Que aí eu tô tentando puxar pra você entender. Eu sempre me arrisquei. Beleza, comecei com isso, fazendo isso, digitação, imprimindo lá na casa da mãe, né? A gente era pequeno. Depois disso, comecei. Aí passei num concurso que era pra agente de saúde. Fui virar agente de saúde. Fiquei 4 anos agente de saúde. Não gostando nada, mas fiquei 4 anos. Porque era cômodo. Dava pra fazer, fui levando. Cara, mas me arrependo de ter ficado por tanto tempo. Mas Deus aí que sabe. Até que eu não aguentei e saí. Já saí ali, não lembro do ano, mas já tava na faculdade quando eu saí. E claro, eu tô pulando etapas, né? Eu não passei no concurso adolescente. Mas ali, digitação, impressão foi uma das primeiras coisas que já fiz assim de negócio, né? Empreender. Aí passei nesse concurso aí, sério. Na verdade, foi seletivo e virou concurso. Mas né, foi uma prova e tudo, passei. E aí virei agente de saúde. Já com 18 e 19 anos, eu entrei nesse emprego. Foi isso. Que eu terminei ensino médio, eu lembro que eu fiquei um ano sem fazer nada, assim, sem trabalhar, né? E sem estudar e nada. Não entrei logo na faculdade. E aí eu terminei o ensino médio com 17, 18, né? E aí eu fiquei esse um ano e tal, e aí passei. Esse um ano eu fiz a prova, né? Estudando, né? Pro concurso, fiz a prova, passei. E virei agente de saúde. Fiquei 4 anos. Só que aí eu não gostava.
Nossa, e é horrível. Gente, você tá num negócio que você não gosta no trabalho, assim, pra mim é massacrante. Beleza, aí eu fiquei tá, empurrando, levando, porque tinha um saláriozinho ali e dava pra levar, né? E fui levando, fui pra faculdade, também tava fazendo faculdade e tal. Comecei também a relacionar, enfim, e depois virou um casamento, esse meu relacionamento, e hoje em dia não tem mais o casamento. Mas enfim, eu tentei. Tinha que falar também que era essa parte. Então, enfim. Aí, até que eu decidi, não, cara, não dá mais não, vou sair. A gente saiu, né? Tava ruim demais pra mim. Não tinha prazer nenhum, não gostava. Enfim, aí eu resolvi sair. Saí, pedi exoneração, peguei o dinheirozinho que eu tinha ali, né? Recebi, que eu tinha guardado. E botei, adivinha, uma empresa de fotofilmagem. Então, fazia fotofilmagem aí pra casamentos, aniversários. O meu foco era filmagem, porque, como eu te falei, eu fiquei viciado em edição de vídeo, né? Ah, cara, toda vez eu esqueço. Enfim, eu era adolescente, aí gostei de edição de vídeo, como eu te falei, né? Movi comecei a editar ali no computador da casa da mãe mesmo, que era a minha casa, né? Nisso, eu tinha amigos, saía. E aí a gente começou a gravar. Olha só, não existia celular, gente. Não tinha. Tinha. Se tinha, mas, cara, era. Enfim, não vou nem falar de celular. A gente tinha uma câmerazinha, câmera mesmo de gravação, né? E a gente começou a gravar. Ela gravava em fita, umas cassete. Rapaz, eu tinha essa fita até outro dia. Não sei o que foi que eu fiz, não vou achar ela agora. Senão eu mostraria, né? Ia mostrar pra vocês. Fita cassete, uma câmera, câmera de vídeo mesmo, tá? E aí a gente saía, era da igreja, gente, era da igreja. Saía, brincava, aí sempre filmando, ia pra pizzaria filmando. E eu pegava e editava esses vídeos. Eu pegava esses vídeos e editava. Pra tu ver, ó, como eu gostei de edição. Então, falando isso, que teve essa questão, né? Aí eu aprendi bastante a editar, sempre no Movie Maker. Aí depois foi com o Vegas. Então, se você é editor, eu falei, eu sou editor, você vai me entender. Fui pro Sony Vegas. Tem um outro também, software de edição, né? Saí do Movie Maker, fui pro Vegas, já tava melhorando. Aí, beleza, saí da Rede Saúde, eu precisava só falar isso, tá? Voltando. Questão de trabalho mesmo, saí da Rede Saúde e botei essa empresa, aluguei um ponto, foto e filmagem, meu foco era filmagem. Botei, só que eu já botei assim, foto e filmagem, era estúdio produções, foto e filmagem. Só que o meu foco era filmagem, eu achava que isso era o top. Enfim, por que que eu tô falando isso? Vou já te falar. Aí botei, gastei, fui lá, fiz fogo, comprei motivador, enfim, comprei as coisas, vitrine. Cara, a gente tinha bastante pra. Nessa época eu já era casado. Tinha bastante pra capital próxima da cidade, né? E comprar coisas, comprar equipamento, produto pra vender ali na vitrine e tal. Mas era. Ó, de novo, eu chupei aqui. Desculpa. Mas era venda de serviço. E eu acho até que eu tô frouxo, entendeu? Deixa eu ver se eu tô. Talvez seja isso, né? Pera aí. Eu acho essa lata. Pra não ficar muito. Ah, não, agora que eu tô. Eu vou editar isso aqui, tá? Pra não dar marca, né? Já vai ficar muito feio pra você. Enfim. Aí eu comprar, aí botei essa empresa. E aí saí da saúde e botei essa empresa. Pronto, fiquei. E aí te fazia. Ah, sim, aí eu pensava que meu forte era filmagem, edição de vídeo. Só que aí eu descobri que não. Quem dava mais dinheiro era foto. E eu não tinha investido em câmera fotográfica, eu tinha investido numa câmera de filmagem. Aí eu, eita, preciso investir na câmera fotográfica. Aí não tinha como, não tinha condição, eu não tinha grana, né? Acabou a grana. E não tava também tão bom assim o serviço, ganhava muito não. Tava bem complicado. Ainda tinha que pagar o ponto, o aluguel lá, né? Era caro. Na época era R$ 650. E isso era dinheiro na época. Era bem no centro, assim. Aí foi. Ah, sim, eu conheci um colega que era fotógrafo e ele me alugava bem baratinho, cara, R$ 50 por dia ali, por noite, né? Quando eu precisava. Que eu precisava fazer esse serviço. Cara, gente boa demais. Thiago, pô, meu abraço aí. Eu esqueci o sobrenome dele. Mas é Thiago também. Senão eu ia falar o sobrenome pra mim, né? Porque existe tantos Thiago, mas é um Thiago que é fotógrafo, né? E morava ali. Só pra tu entender, Thiago, que é tu. Mora na Avenida Central, perto. Deixa eu ver uma rua perto ali. Um posto de gasolina. Avenida Central, farmácia. Ah, não consigo lembrar. Farmácia Santa Rita, pronto, ele morava ali perto da Farmácia Santa Rita. Então, se ele estiver vendo, ele vai saber. Me emprestava, me alugava, baratinho, cara, era quase emprestando. Pô, a câmera dele era boa, uma Nikon super cara, tipo, que passava dos R$ 1.500, na época R$ 1.500 era muito, tá? E, enfim, aí me salvou, que aí eu conseguia fazer a cobertura de fotos.
também de aniversário, casamentos. E era o que mais vendia. Dava, nossa, era muito mais bem visto pelo povo. E eu pensei que não, eu pensei que era mídia, não era. Vendia filmagem também. Fiz muito, nossa, muita filmagem. Só que eu percebi que tinha mais busca, era foto. Tinha mais privilégio. Privilégio não, como é aquela questão de ser mais bem visto. Era foto, entendeu? Foto, foto. O pessoal dava mais valor à foto. Não é à toa que o Instagram bombou quando iniciou, né? Era foto. Foto. Só foto. E bombou. E aí foi botando vídeo, foi melhorando, mas no início era foto. Foto realmente tem um, né, tem um poder. Enfim, aí eu. Mas eu botei empresa já foto e vídeo. Foto e estúdio de produções, foto, né, vídeo e filmagem. Ah, tô esquecendo o nome, certo? Mas eu acho que eu coloquei essa logo ainda. E eu boto aqui na edição, estúdio de produções. Acho que é foto e vídeo mesmo, foto e vídeo. E aí foi isso, eu fiz. Fiquei 2 anos. Saí do aluguel, acho que o aluguel só fiquei uns 6 meses, 3. Caro, muito caro, não aguentei pagar, pouco serviço. Tava iniciando, né? Então eu fiquei bem pouco tempo, saí, não aguentei o aluguel. Saí, mas continuei em casa. Aí continuamos em casa e tal. E sei que essa empresa durou 2 anos, consegui bastante clientes, já tinha cliente vindo atrás. Tava, consegui, às vezes é muito de época. Então você aí tá mexendo com foto, filmagem, não sei, não sei foto, né? Mas filmagem é de tem que ter uma outra renda. Tu tem que ter de onde tirar um outro negócio ali, sei lá, etc. Tem que ter. Eu passava muita dificuldade, nós, né, que eu era casado, e a minha ex, que é ex, né, não é mais, não sou mais casado com ela. A minha ex trabalhava também, tá? Ela sempre gostou de trabalhar, e nisso compensava, né? Então, às vezes eu tirava ali um bom valor, e quando eu não tirava, o dela ali compensava, tá? Porque eu não tinha um outro emprego, eu tava focado mesmo nisso, eu era focado nisso. E aí ficou assim, então eu fazia isso. Certo, aí durou 2 anos, invadiram a casa, a minha casa, a nossa casa, onde a gente morava de aluguel, invadiram e roubaram tudo. Roubaram tudo. Eu fiquei muito desgostoso daquilo e parei, você acredita? Eu era muito assim, muito. Que é um erro, tá, gente? Não tô falando, não é legal, não. Me arrependo, poderia ter continuado, tentado continuar de alguma forma. Por quê? Porque já tinha 2 anos, tinha clientes, já era um pouco mais conhecido na cidade, já tinha gente que vinha atrás dos caras, ó, faz filmagem, faz foto, bora fazer assim, assado. Porque, e outra coisa, roubaram tudo e não roubaram a câmera. Porque eu tinha botado ela em outro lugar, não viram, cara. Incrível, olha só. Tava com 2 câmeras lá nesse dia. Levaram uma e deixaram a outra. Que a outra é que realmente aqui eu tava usando mais, né? Então, assim, dava pra continuar, só que eu fiquei muito zangado, muito desgostoso da vida, sério. Tipo, caí em depressão, sério. Não foi isso, né? Mas enfim, eu fiquei muito desgostoso, larguei, cara. Outro motivo também que me fez largar, enfim, depois disso, de levar tudo, cara, a sensação é horrível. Ter sua casa invadida, depois tu fica lá dentro, depois que aconteceu, né? E se sente vigiado, tu se sente inseguro, né? É horrível. A gente saiu de lá um mês depois. Essa casa era de aluguel, né? A gente saiu de lá um mês depois. Mas enfim, outro motivo que fez eu querer zerar ali, não continuar com filmagem e foto naquele serviço, né? Durou 2 anos, tá? Foi que já tava difícil. Eu já tava começando a ver assim, cara, pra investir numa câmera boa, a minha câmera também já tava ficando desgastada, né, velho? Eu já não tava gostando da imagem, a qualidade. Aí eu pesquisando as câmeras boas, nossa, passava dos 10 mil uma câmera boa. E não era tão boa, tá? Pra começar. 9 7 mil. Nossa, muito caro. Principalmente na época. Pra mim era muito caro. E aí eu já tava assim. Ó, eu lembro, o dia que roubaram, que invadiram ali para 5 horas da tarde, 6 da tarde. É, por aí. Nesse mesmo dia de tarde, eu já tava pesquisando as câmeras e vendo, porque eu já tava desgostando da qualidade, queria melhorar a qualidade para entregar mais qualidade nos meus serviços, né? E aí eu pesquisando, e cara, 7 9 10 mil, não dá, não dá pra mim. Tipo assim, passando sufoco pra pagar as contas e aluguel e comprar comida, entendeu? Então não dá. Aí eu peguei, tava triste, saí, tive que sair e tal. E foi justamente o dia que ir pra área e roubaram, e acabou tudo. Então assim, eu já tava desgostoso e aí eu
decidi parar tudo. Eu não recomendo, eu tava quase ter continuado, é muito melhor tu continuar, principalmente quando tu já tem um bom tempo. Vai tentando fazer outra coisa, mas sem parar, zerar aquilo, né? Eu fiz isso depois em outras coisas e funciona, é muito melhor. Beleza? Então, continuando, teve isso, aí eu parei. Lembrando que eu tô falando aqui de negócio, né? Eu ainda não sabia que era empreendedor, é loucura, é loucura. Porque o que eu tô falando assim, de você descobrir que é empreendedor, né? O dia que eu descobri que eu sou empreendedor é algo muito mais forte, cara. Não é simplesmente fazer um negócio. Eu fazia isso aí pra pagar as contas, pra não ficar no sufoco. E eu tinha saído da área em saúde e não queria mais entrar no outro emprego, assim, sem emprego. Mas eu não sabia que eu era empreendedor, entendeu? Ó, esse livro que me fez ver é incrível. Por isso que eu te falei, cara, parece ser piada, parece loucura. Não é tipo isso. Enfim, aí eu fiz isso aí. Teve o roubo, acabou. Cadê o negócio? Aí fiquei ali, eu só minha ex trabalhando e tal. Fiquei 4 meses. Assim, foi 4, 5 meses. Foi isso. Aí apareceu uma oportunidade de emprego que foi de ser professor, que eu até falei no outro vídeo. E aí eu topei, aí fui, aí virei professor. Aí deu um alívio, né? As contas melhoraram, ganhava um pouco melhor como professor. Minha ex pôde sair do emprego dela também, que ela não estava gostando, ela pôde sair. Aí ficou só eu trabalhando. E virei professor. Fiquei como professor 2 anos. 2 anos como professor. Só que aí, nesse meio, como eu te falei, não gostava de ser professor. Fazia. Foi até bom, foi o começo, foi o início, era algo novo. Mas aí abusei. E aí, início, queria ganhar mais, queria fazer outras coisas. E aí sempre inventava. A gente inventava de vender brigadeiro, bombom de chocolate. Teve uma época que tinha umas trufas de chocolate, que era de maracujá. Era tipo assim, um recheio, maracujá, ameixa. E eu lembro, bacuri. A gente fazia, eu e minha ex, a gente vendia aquilo ali, fazia, nossa, comprar forma, chocolate, eu lembro, cara, era cansativo. E aí isso vai virar até assunto com outro vídeo, não vou nem falar o título, mas tipo assim, eu não mexo mais com um negócio de comida. E eu vou falar desse outro vídeo. Mas eu lembro, a gente tinha que fazer um negócio lá. Ah, cara, eu ainda esqueci. Oh, meu Deus, como eu esqueci. Quando eu era em saúde, cara, esse vídeo vai ficar grande, mas enfim. Quando eu era agente de saúde, eu já. Olha só como eu queria mexer com o negócio. Eu era agente de saúde, eu criei, mandei fazer um carrinho de cachorro-quente. Aí eu, não vou fazer, né? Não vou vender, porque eu tô de agente de saúde, não posso, né? Fiscal passa lá me ver, como é que é isso? Então, assim, ia ser demitido, né? Exonerado. Aí eu peguei, mandei fazer um carrinho de cachorro-quente e chamei um amigo meu e combinei com ele, ele ia vender. A gente ia dividir lá do lucro, né? Foi uma cálculo. Aí ficou. Acho que esse carrinho durou uns 4 meses. Ele vendendo. Foi isso. Aí ele precisou viajar. Aí eu peguei e assumi. Tentei assumir. Aí não deu certo também e vendi o carrinho. Mas olha só, como eu já inventava coisa, já tava ali, fazendo, inventando, fazendo, inventando, né? Minha ex também começou a trabalhar com joias. E aí eu pegava e levava pra faculdade. Esqueci dessas coisas, né? Só. Levava pra faculdade. Tentava vender. Isso é tudo agregado, entendeu? É agregado. Por exemplo, mesmo na empresa lá de fotofilmagem, eu tava na faculdade e fazia isso à noite. Na faculdade era à noite, eu levava joia pra vender, eu tentava vender, enfim. E porque essa parte de ser professor ia lá na frente. Ixi, eu tipo atropelei as coisas, né? Porque eu fui querer falar do roubo. Do roubo que teve, né? Invadiram lá a casa que a gente morava e levaram tudo. Mas antes teve isso, tá? E aí aconteceu uma coisa muito genial na faculdade, que olha só, eu ia esquecendo de falar. E eu sempre levava uma pra faculdade, fazia rifa. Cara, me virava. Era doidão, assim. Gastava dinheiro, aquele dinheiro. Vender. Levava lá as joias da minha ex lá que trabalhava com joia, ela tinha, né? Comprava pra revender. Comprava, ela tinha, mas ela trabalhava na empresa e também começou a comprar pra vender pra ela, né? E eu pegava as joias dela, que tinha, assim, de uma coisa a ver comigo, masculinas e tal, e levava pra faculdade pra vender. Tentava vender pros colegas, professores. Muito louco. E aí eu tinha um professor de administração, ele era supervisor do curso de administração e era professor também. A matéria era matemática financeira. Ele era um dos mais difíceis de passar, era o mais durão. A aula dele era sexta-feira à noite, até as 10 horas da noite, porque ninguém faltava. Se faltava, ficava reprovado, ninguém perdia. Se botasse outro ali, e ninguém ia faltar. Sexta-noite, hein? Ninguém ia querer. A aula dele era, um dos horários era esse. Pra tu ter uma ideia, como ele era o mais durão, assim, e ninguém faltava na aula dele, não, senão ia ficar reprovado. Aí, eu tentei vender a pulseira pra ele, né? A joia da minha ex.
quase eu vendo. Tipo assim, chegou a botar no braço, no pulso, e quase eu vendo. Eu não vendi por falta de. Isso aqui não, né? Falta de tato de vendedor, sabia? Hoje eu vejo, cara, eu tinha como eu vender ali e tal. Porque teve um dia que ele botou a pulseira no bolso, aí ficou assim, oito, vai comprar. E ficou um silêncio. Tipo assim, ele com a pulseira lá olhando tudo, e eu ali olhando, tava esperando ele, que esperando ele tirar o dinheiro, né? Só. Enfim, ficou um silêncio. Aí ele pegou e meio que, Alex, falei, pô, ele tirou. Tinha como eu ter revertido, tentado pelo menos, né? Mais estratégia, que era tipo assim, ó, fica com ela aí, depois a gente conversa. Pronto, saía, deixava com ele. Tá entendendo? Tinha dado certo, provavelmente. Era uma das coisas que eu ia tentar fazer. E, enfim. Mas enfim, foi só online. Certo, aí teve uma vez que eu tava lá na faculdade, enfim, como eu te falei, sempre vendi alguma coisa lá. Ah, outra coisa que eu vendia também era trabalho. O pessoal não queria fazer trabalho, aí eu pegava e vendia. Aí era baratinho, tipo, R$ 20, 30, 10, 15. Trabalho assim pequeno, fazer trabalho de texto e tal. Ali no mesmo dia, aí a pessoa entregava e ia embora. Eu fazia, eu vendia. Aí pra mim, Thiago, eu te pago tanto. Aí eu, beleza, aí fazia. Rapidão. Vendia tudo, cara. Enfim, aí teve um dia que eu saí, aí, tomara, saí da sala ali, na aula desse professor de administração, né? Do supervisor. Aí ele me elogiou pra turma, esse professor. Entendeu? Ele falou assim: esse cara é empreendedor. Quando eu voltei, foi tipo assim, até. Ele elogiou, parabenizando, dizendo que eu era empreendedor. Quando eu voltei e tal, aí um colega meu me chamou assim e falou: aí, o professor te elogiou aí. Quando tu saiu, chamou de empreendedor, se tu é empreendedor e tal. Que eu não parava de vender coisa lá, né? Rifa, não sei o quê. Então teve isso aí que foi muito importante e eu só fui cair a ficha lá depois. Como tu vê, eu sempre fazia. Então pra mim já tava no meu sangue, normal. Não tava parado pra pensar assim, eu sou empreendedor. Não, eu simplesmente ia fazer, eu queria era dinheiro. E eu queria era dinheiro, vendendo, vendendo, vendendo. E aí eu sempre fazia, então tava no meu sangue, tava ali fazendo, vendendo, sempre teve, cara, sempre teve. Como eu te falei, tô te contando essa história por isso, né? Porque eu tô tentando mostrar pra você. E tem um porquê disso lá no final aqui desse vídeo. Eu vou tentar acelerar agora para poder não demorar muito. E eu vou falar um pouquinho, tá? Então teve isso também. Aí teve questão de ser professor. Aí eu sempre vendendo coisa, sempre tentando vender. Fiquei um ano de boa no professor ali, depois já tava precisando sair. Até que eu saí. Nesse meio tempo sendo professor, eu tentei vender chocolate, bombom, essas coisas e tal. Assim, enfim, cara, nem vou lembrar aqui quando eu anotei, enfim. Mas é isso. Aí depois do professor sair, fiquei um pouco tempo desempregado. Aí tinha uma banda, voltamos com a banda, tinha uma banda na adolescência. E aí voltei, ó, é muita coisa, não dá pra falar tudo não. Aí fiquei um tempo tentando nessa banda também, né? Eu gostava muito de tocar, né? Aí a gente tentou, uma vez a gente tira grana disso aqui, não tiramos. Mas foi bom, não me arrependo, foi muito bom. E aí eu saí de professor, né? Fiquei com essa banda e aí já tinha voltado a trabalhar, que ela quis, né? Ela gostava também, ela não queria ficar só em casa, assim, ela gostava. Porque quando eu virei professor, ela saiu do emprego e ficou em casa, ela gostou por um tempo. Aí depois ela quis voltar a trabalhar, eu, de boa, bora. Aí voltou a trabalhar. Aí nisso eu busei de ser professor e, vou sair, aí saí. Aí eu saí, no finalzinho eu tava montando essa banda já. Voltando, que é uma banda que eu tinha tido já na adolescência. Aí voltamos, né? Embora tentar muito de doido. A banda era no estilo de pop rock e tal, pra tocar em barzinho, essas coisas. Aí a gente tentou, ensaiava pra caramba. Pô, foi muito bom, os ensaios eram muito bons. Resenha, muito, muito massa. Cara, só quem tem banda vai saber como é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Fica pra infância aí, pra infância. Fica pra lembrança, né, da infância, das coisas que tu já viveu e tal. Muito bom. E não é todo mundo que tem banda, hein? Sabe tocar. Eu sei tocar violão, guitarra, contrabaixo, sou compositor, tenho músicas próprias, tá? Tá até aí no SoundCloud e no Palco MP3, as músicas de autoria minha, tá? E, enfim, eu gosto demais de compor e eu gosto demais dessa questão da banda. Tem aquela vantagem, que é o nome da banda, tenho que melhorar ela, né? Porque ela não tá finalizada e eu nunca finalizei. Faz tempo que eu tenho ela. É o nome da banda. A banda era Estado Paralelo. Eu vou levantar, vou sei fazer. Ó, tatuei o Estado. A banda, quando a gente criou, era Estado Paralelo. Aí, quando voltou,
Aí a gente ganhou dinheiro nessa banda, no início, lá que era estado paralelo, a gente fazia, tocava, fazia dinheiro, não era muito, mas fazia, tá? Aí, enfim, aí isso era uma adolescência, eu tinha 14, 15 anos quando eu tinha essa banda, tá? Sim, outra coisa que foi muito legal nessa banda foi que a gente chegou a tocar num evento que era o maior da cidade, que era Festival de Verão. E o prefeito lá nesse dia abriu um dia que era para as bandas locais, que a gente começou a surgir bandas locais. Nós fomos um dos primeiros, tá? Foi um dos primeiros, não o segundo, porque teve uma outra antes aí, mas no dia, no tempo que a gente lançou, que a gente surgiu, aí depois surgiu outro. Então, foi praticamente um dos primeiros nessa época, né? A gente só era essas duas bandas, nós e outros. Enfim, a gente tocou nesse festival pra, nossa, mais de 5.000, 7.000 pessoas nesse dia, né? Foi muito bom. Que eu era guitarrista solo e eu iniciei o nosso show, nossa apresentação, eu iniciei com o hino nacional. Foi sensacional. Na época a gente nunca conseguiu achar as câmeras, filmagens, porque na época não tinha celular, muito difícil. Ou se fosse hoje em dia, hein, não tinha como perder, ia ser muito bom ter isso gravado. Tinha só o câmera da cidade, do jornal da cidade, no pau. E a gente nunca achou essa filmagem, cara. Acho que perderam, enfim, cara. Enfim, foi muito bom, ficou aqui pra sempre. Assim, o que marcou também que foi muito bom é porque eu fazendo o hino, solando, tá? Tananana. E aí o público começou a entender que era o hino e começaram a cantar junto, cara. Eu solando Nossa, eu lembro. Cara, sensacional. Muito bom, muito bom. Galera aí do estado de saúde, pô, foi genial, não vou esquecer, muito bom ter formado essa banda. Daniel, Diego, que foi quem iniciou mesmo foi eu, esse Daniel, o Diego, eu tô falando. Aí depois surgiu o Marcelo, o Otto, e aí a banda ficou. Teve alguns outros integrantes antes, mas aí não ficaram e saiu. Mas quando entrou depois Marcelo e Otto, aí foi a banda mesmo, aí ficou. Enfim, era estado paralelo, depois a gente voltou nessa época que eu tava como professor, que saí, né? A gente voltou e ficou só o estado, porque a banda era até conhecida assim na cidade, os amigos próximos chamavam o estado, que era estado paralelo. Ah, não sei o que, quem vai tocar o estado. Resumindo, né? A gente gosta de falar, abreviar as coisas. Enfim, aí a gente quando voltou, bora deixar só o estado. Mas era no início, é estado paralelo. Enfim, bora de rock, pop rock. Foi muito bom ter feito. Certo, aí eu saí do professor, fiquei com essa banda, a gente ficou tentando aí um pouco juntar o útil ao agradável, né? Ganhar dinheiro fazendo música. Cidade pequena, interior, enfim, a gente não conseguiu muito, não. Mas foi bom, a gente criou clipes, a gente trabalhou mais na autorais, gravamos, foi muito bom nessa questão, tá? Não me arrependo, foi muito bom. Aí depois disso, como foi que eu fiz, né? E veio em gráfica, era design, né? Veio gráfica, é. Ficava pouco tempo, porque eu queria empreender, queria fazer alguma coisa, eu não lembro direito. Cara, eu esqueci. Esse tempo que eu tinha um estúdio de fotofilmagem, eu também fiz outras coisas. Tipo assim, tava muito difícil. Aí eu peguei, cara, eu tinha uma moto, eu peguei, vou rodar de mototáxi. Botei uma camisa que eu tinha sido toda vermelha, e parecia, nem tinha nome mototáxi. Hoje em dia nem pode fazer isso, mas na época ainda era. Enfim. Aí eu fiz moto... fui rodar de mototáxi. Cara, eu era assim, não era muito ficar assim, espera, não, 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 cara, mano, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que fazer alguma coisa. Não vou falar nem tudo que eu fiz, cara. Não vai dar tempo. Que eu queria falar por tudo isso, né? Aí, enfim, aí a banda acabou, essa questão da voz, né? Tentar voltar, acabou. Eu fiz a tatuagem, foi depois que acabou, tá, gente? Não foi assim. Se arrepende? Não, foi depois. É tipo uma coisa que eu gostei de criar. Eu criei com o meu amigo Daniel e o meu primo Diego. Nós criamos a banda, do zero, né? Então é uma coisa que eu tenho um prazer, eu gosto muito. Nossa. E aí, tu já teve banda, já tocou pra mais de 5.000 pessoas? Eu já. Então, assim, eu tenho orgulho, eu tenho prazer disso aí. Não me arrependo nem um pingo. Mas aí, a banda acabou, a gente não continuou, né? Depois que a gente voltou, não continuou. Que foi mais que eu inventei? Quero tentar lembrar aqui a trajetória, né? Banda. Viajei, fui pra outra cidade tentar arrumar emprego, né? Tentar alguma coisa. Também não deu certo, voltei, era casado, né? Fui sozinho e fui tentar mesmo, essa vez que parecia emprego. Que me disseram, cara, é mais fácil tu conseguir indo lá. Aí eu fui pra uma capital, né? Não vou falar cidade, senão fui pra uma capital lá perto, viajei, né? Enfim, aí não apareceu em um mês só, não fiquei.
casa de um parente, aí não apareceu o emprego, aí eu, vou voltar. Era casado, morrendo de saudade. Voltei, aí, que foi que eu fiz? Eu não tô conseguindo lembrar. Aí eu botei a empresa que fazia site, olha só, negócio de novo, outro negócio. Vendia site, aprendi a mexer com site. Nessa época eu já conheci o marketing digital, já tinha feito blogs, né, já feito sites. Aí, vou vender isso aqui localmente, vender site. Aí fiz, aí inventei, aí vendi, tá? Aí foi a época que depois teve divórcio, me separei, aí fiquei sozinho. E aí eu não ia poder ficar na casa, né? Ela pediu a casa. Aí eu, eita, e agora? Preciso pagar minhas contas. Não vai dar pra eu ficar com esse negócio, porque eu tava ficando, era um negócio novo, que ela tava trabalhando, ela sempre gostou de trabalhar também, e eu não tinha problema também. Então ela trabalhando, eu com esse negócio. Às vezes conseguia ali no dinheiro, aí quando não conseguia, o dela ali a gente ia equilibrando, né? Então era uma parceria. Então, mas quando teve o divórcio, eu fiquei sozinho, não, não vai dar certo, eu tenho que voltar pra um bom emprego. Aí, mais pra mim, mais fácil é gráfica. Aí fui, consegui, indicação minha mãe ajudou, indicou, achou alguém que te conhecia, aí indicou, e aí abriu essas portas, essa porta e eu consegui um emprego de gráfica. Isso eu já tava sozinho, né, na gráfica. Aí que entra a questão que eu consegui, que eu falei no outro vídeo, que aí eu consegui passar no concurso seletivo para ser professor, que é essa mesma empresa que eu fui professor lá, que eu saí depois e fiquei com a banda. Aí eu rotei, aí fiquei 3 meses, aí saí, tentei voltar pra gráfica, tá? E aí não deu certo, e aí fiquei, e agora? Aí demorou, o dinheiro foi acabando, e aí eu peguei e botei o negócio que fui atualizar. E aí é o que a gente tá até hoje, é o que eu tô tendo até hoje, né? Então, só que nisso foi nesse período, 2018 para 2019, que eu fiquei desempregado, e fiquei esperando voltar pra gráfica, a gráfica ficou me deixando em stand-by, e nunca chamou. Ah, eu não falei isso no outro vídeo, mas vamos falar agora. A gráfica chamou. Quando chamou, isso que eu entrei em contato com ela era novembro, dezembro de 2018. Ela foi chamada lá para junho, julho de 2019. Ou por aí, agosto, foi por aí. E nisso, a Thales Design já tava fazendo muito mais do que eu ia tirar lá. Eu lembro, o cara, gente boa demais do dono da gráfica, né? Ah, aí ele perguntou, ele já sabia, né, da minha empresa, da Thales Design, ele falou, e aí, tá tirando mais de que tanto? Acho que foi 1.500 que ele perguntou. Aí eu já, Aí eu queria te chamar de novo, mas já tá tirando mais, eu não consigo pagar mais, então não fica pra próxima, né? Aí realmente não tinha como também eu voltar, já tava tirando mais, né? E com mais tempo livre, e com muito mais know-how, não era mais só design, né? Já era empreendedor, já fazia mais coisas, nós fazíamos gestão de rede social, vídeo, estratégia de marketing. As empresas que entravam também tinham um site, como tem até hoje, né? Tem uma página online, tinha mais coisas, era muito mais coisas, tá? Sem falar o principal, que já era marketing, né? Eu não era mais só design. Eu já era mais estrategista de marketing e com resultados, fizemos várias campanhas, vários processos, eventos, empresas que deram resultado, lucro, enfim. Mas teve isso aí da gráfica chamar, tá? E eu agradeço muito a gráfica, pô, foi uma gráfica muito boa de trabalhar. E a Multigraph, esse aí eu posso falar, né? Que foi boa, Multigraph, muito boa. Seu Fernando, valeu, show de bola demais. A Núbia, até hoje segue aí. E a Núbia, que é a irmã dele, também trabalha lá. E aí, hoje em dia tem também a gráfica dela, são duas gráficas agora, tá? Gente boa demais. E eu agradeço muito pela oportunidade que eu tive lá, foi muito bom. Eu gosto muito de trabalhar como designer, é muito bom. É tranquilo, bom demais. Mas enfim, então tinha isso. Isso foi em 2019, né? Que ele chamou, só que eu já tinha botado atualizado. E aí, ó, pra você ter uma ideia, tudo isso que eu falei, todas as coisas que eu fiz. Teve mais outras coisas, tá? Que eu não falei. Por exemplo, uma vez eu criei uma empresa que era WP Produções, eu não lembro o ano, mas foi quando eu tava com um estúdio de fotos, fotofilmagem, né? E aí a gente viajou pra uma outra cidade, cidadezinha, pra tentar vender. Era tipo um pacote de final de ano, que as empresas pagavam, ganhavam um carnezinho pra dar pros clientes que comprassem a partir de certo valor. E aí no final do ano ia ter sorteio pra ganhar moto, carro. Eu criei isso aí, cara. Eu fui pra essa outra cidade pra tentar vender, porque lá não tinha. Na minha que eu tava, tinha. Aí nessa outra cidade não tinha. Aí eu fui na TV e tudo. Só que aí, quando eu fui, era outra cidade. Só pude ficar um final de semana e tal, não. Tinha que voltar, né? Quando eu fui, despertou a ideia nos outros, nas empresas que estavam lá. Olha, cara, lá de outra cidade vindo pra fazer esse negócio aqui. Vira o que eu tava fazendo. Vira assim, pô, esse aqui eu consigo fazer. E já estavam lá, né? Tipo assim,
Já tinha amizade com o prefeito e tudo. Aí foi, lançou lá e me detonou. E eu já tava indo e indo, não dava pra. Mas eu tentei fazer isso. Criei CNPJ e tudo, botei no CNPJ da empresa lá. Criei marca, tentei fazer isso. Então, assim, pra tu ter uma ideia, ué. Já botei time de futebol. Sempre inventando coisa assim, cara. Sempre inventando coisa assim. De negócio. Empreendendo. A banda deixa de ser, né? E aí eu não sabia. Até que chegou 2019, numa fase bem complicada. E eu lendo esse livro, cara, esse livro é massa. Ó, cheio de gravura. Sensacional, cara. Um livro muito, muito bom, cara. E eu lendo esse livro foi que eu entendi. Aqui eu não vou, né? Não é assim, uma página aí tu entendeu. Tipo assim, vai de pessoa pra pessoa, mas eu entendi que eu era empreendedor. Foi lendo esse livro. Por quê? Porque até então eu só corria atrás de dinheiro. Não me conhecia, não sabia. Então, se aparecesse um emprego, eu tava agoniado. Eu tentava emprego. Quando eu era designer, eu tentava logo no gráfica, né? Mas eu tentava. Como eu disse, eu fazia de tudo correndo atrás de dinheiro. E quando você entende que você é o que você é, muda. Quando eu entendi, caraca, eu sou empreendedor. Não corro atrás de emprego, entendeu? Porque é muita diferença, gente. Talvez você aí é empreendedor, você vai entender. Cara, a gente não tem muita alegria. Não tem muita aquela coisa assim de prazer, de. Agora empreendendo, às vezes nem tá ganhando muito, nem tá faturando muito, mas, nossa, tem vida. E foi assim mesmo, cara. Essa Flávio Augusto, um abração, eu sigo ele, cara. Sempre quando eu posso, eu tô ali consumindo conteúdo dele, Flávio Augusto. A história dele é sensacional. Eu tenho que comprar os outros livros, cara. Eu sempre disse que ia comprar, eu comprei porque sempre aparecia outros. Mas teve um que eu não deixei sem comprar, pagar aqui. Que é muito bom também. Eu vou até falar dele, cara. Acho que foi um dos mais atuais dele, né? Que é o Conto de Inflexão. Que é a história dele mesmo, do Flávio Augusto. Pra quem não conhece Flávio Augusto, eu acho difícil não conhecer, né? Flávio Augusto. É esse daqui. Esse livro é muito bom, a história do cara. Ficou, não é? E, nossa, é incrível. Superação não é. Muito incrível, muito incrível. Viu? Desde o início lá, nos estudos dele, até a parte que ele cria o WhatsApp, até vende e compra de novo. É tudo nesse livro. Muito massa, tenho que ler de novo. Esse aqui também eu li várias vezes, mas eu já quero ler de novo. Esse aqui também, o outro do Flávio Augusto, eu quero ler de novo, Conto de Inflexão. Só que aí tem outros livros, né? A gente quer ler, aí fica, acaba deixando pra depois, mas são livros muito bons. E esse livro mudou minha vida. Quando eu entendi, cara, sou empreendedor. É por isso que eu nunca me encaixava, por isso que eu saía, por exemplo, da gráfica, eu saí com 6 meses. Depois eu entrei e saí com 3. Do trabalho de professor, eu saí com 3 meses, tá? Qual foi o outro que eu entrei e trabalhar? O que eu demorei mais foi em saúde, 4 anos, tá? E o outro foi minha empresa de estúdio de produções, 2 anos. A Tá Design, que é a que eu tenho hoje, a agência, tô aí há 6, 7 anos já, vai fazendo. Foi 2019, né? Aí 20, 21, 22, 23, 24, 5. 6 anos. Tá fazendo, já fez 6 anos, na verdade, que a gente lançou, foi em março, abril, tá? E aí, então já tá indo com o 7º ano, Tá Design. E outra coisa também que eu tenho que falar, que eu era ter falado no outro vídeo lá de como que eu comecei o negócio do zero e tal, que foi o emprego, um trabalho, botar tudo junto, tá? Tudo que eu fiz. O que me deu mais faturamento e com mais previsibilidade, tá? Superou todos os outros foi a Tide Design. Não é incrível, um negócio meu que eu criei sozinho, do zero, sem investimento, sem padrinhamento, sem nada, cara. Só esforço do zero, incrível. Eu tenho muito orgulho dela, Rasvani. E foi ela que me deu o maior faturamento, tudo que eu já ganhei, a quantidade maior, assim, por mês, na vida. Faturamento, tudo. Foi a Tide Design. Não é incrível? Não é incrível? Não foi emprego. Então, assim, minha vida sempre foi de empreender. E eu só não sabia. Mesmo quando o professor falou lá, que o meu colega falou, ó, teu professor aí te elogiou. E esse professor, cara, era o mais bem visto, assim, na faculdade. Então, ter um elogio dele faz muita diferença. E foi muito bom pra autoestima, pra minha confiança, né? Um abraço aí, professor Adilson. Se estiver vendo esse vídeo, os meus colegas vão saber quem que eu tô falando, né? E então, assim, foi muito bom ter esses feedbacks. Só que eu ainda não via. Tipo assim, se você entender mesmo, eu tô empreendedor. Não vi. Eu tenho até um amigo meu também, colega meu amigo, né? Que ele também vira e mexe em venda. Ele tá trabalhando de empregado hoje em dia, porque tem filhos, tu tem que pagar as contas, tudo bem. E essa empresa que ele tá trabalhando é boa, empresa boa, grande.
Mas eu já falei pra ele, cara, tu é empreendedor. Ele sempre quer botar um negócio dele. Tá trabalhando, mas ele tá ali mexendo com o negócio dele e tal, né? E eu tenho também um tio que ele é empreendedor, aí sempre ele entra na empresa, ele sai, ele quer fazer. Hoje ele tá com o negócio dele também, ó, um empreendedor. E ele sempre entrava e saía. Aí, querido, então, é isso que eu queria chegar no final, né? Se você tá me assistindo aqui, chegou até aqui, e você sente, né, que eu falei contigo de alguma forma, é isso, cara. Tu é empreendedor. Talvez tu ainda não descobriu. Fica aí a recomendação do livro, ó. Ó, geração de valor, cara. São três, se eu não me engano, três ou é quatro. Esse aqui acho que é o primeiro, não tem o número. Como eu falei, eu já confirmei aí, né, com você. E aí, cara, se você é empreendedor, lê esse livro. Se você desconfia, lê esse livro. Eu não lembro por que que eu cheguei nesse livro, como que eu cheguei, não lembro. Foi do Zeraldo. Mas. O vento derrubando as coisas aqui. Mas. É isso. Você é. Às vezes você é empreendedor e não sabe. Então, se você não se encaixa. Cara, eu nunca me encaixava. Outra coisa que eu ia deixar passar. Pô, esse vídeo vai ficar grande do meu jeito. Enfim. Eu nunca me encaixava. O que que tu quer ser quando tu quer ser? Não conseguia ver. Uma das coisas que eu vi foi música. Eu me apaixonei. Hoje eu vejo, não era a música em si, né? É que eu sou empreendedor. Empreendedor, ele é livre, quer ter liberdade pra pensar, pra fazer, pra planejar e tudo. É incrível. Por isso que eu gosto muito também da ideia do YouTube, cara. É incrível ter como tu viver do YouTube. É incrível, amigo. E online, o online. Eu sempre, hoje em dia, só o online, cara. Já tentei vender bolo de pote, Rafa, é muita coisa. Não falei, né? Já inventei de vender bolo de pote, já inventei de vender, caraca, cachorro-quente, falei, né? Brigadeiro, falei. E, e em bolo de pote, assim, sair na rua e ela abordar e tal, não sei o quê. Eu até tenho algumas estratégias pra vender, vendi, tá? Mas não me agrada. O digital, o online aqui e tal, essa coisa online, é o que me agrada. Né? Eu gosto muito dessa questão de escritório, essa tranquilidade, paz. Acho que por isso que eu gostava de design. Design também tem isso, né? A gente vai ali, tá trabalhando, põe um fone de ouvido, música e tá produzindo, entendeu? A gente gosta muito. Então eu gosto muito dessa questão. Cara, eu não falei, eu também já fui produtor de música, velho. De produzir música pros outros, produzir mesmo, estúdio e tudo mais. Olha só, cara. Eu produzi umas três músicas pros outros, pra mim também. Fiz clipes, produzi clipes, vídeos, né? Tava um vídeo. Tá vendo, cara? É muita coisa. Não consegui lembrar, foi mal, gente. Desculpa, não consegui ver. Talvez eu faça um vídeo parte 2, né? Mas é isso. Eu queria falar mais. O tema do vídeo é como que o dia que eu descobri que eu sou empreendedor. E é isso, foi esse dia, lendo esse livro, juntando tudo que eu já tinha passado. Esse livro me fez ver que eu era empreendedor. Não é que eu tava só correndo atrás de dinheiro, não. Eu era empreendedor, eu gosto disso, gosto dessa liberdade de empreender, de fazer e construir, de criar. Cara, adoro criar. Eu gosto de criar demais, já criei marca demais. Sério, eu amo isso, eu amo criar. E aí vira clima para outro vídeo. Mas é isso, foi assim que eu descobri com o livro de Geração de Valor. Um forte agradecimento, muito obrigado aí pro Flávio Augusto por ter escrito esse livro. Deus por ter abençoado o cara. E aí ele chegou a escrever esse livro, me abençoar e abençoar muitas outras vidas, né? Que não foi só eu. Mas é muito bom você se encontrar e saber quem você é, se identificar. Muito bom mesmo. Isso traz paz. E isso é muito valioso. Paz é muito valioso, sabe? E estamos aí nessa trajetória linda, muito boa. Eu gosto muito de aprender. Meus resultados não são nada exorbitantes, tipo assim, não sei que não, eu passo dificuldade. Na vida a gente tem isso, né? Tem um momento que a gente sobe, é ótimo, aí cai, e aí depois vai subir de novo. Não adianta, só não consegue quem desiste. Mas você tem mais clareza de quem você é, do teu caminho, é muito melhor. Você para de ficar tirando para todo lado e para de ficar perdendo tempo. Entendeu? Então, descobrir quem você é muito bom. Se você é empreendedor, não é? Então, é muito bom. Isso é muito bom. Não pode falar isso aqui, eu não sei como colocar em palavras muito bem. Mas esse foi o vídeo, como eu descobri que eu sou empreendedor, o dia que eu descobri. E vamos trazer mais assuntos aí nos próximos vídeos, mas que esse ficou super grande. E até o próximo vídeo. Caramba, não posso deixar de pedir, né? Deixa aí o comentário, o que você achou dessa história, se você também é empreendedor, se você se identifica, ou se você tá nessa fase de se descobrir e, caraca, esse bicho te ajudou, já pensou? Nossa, eu vou ficar muito feliz. Deixa aí o comentário, não posso deixar de falar isso, né?
É o teu feedback para nós, criadores de conteúdo, é muito importante ter esse feedback, tá? Então, deixa aí seu comentário, seu curtir e, claro, se quiser me ouvir mais e saber mais de como foi, de como eu faço meu dia a dia, se inscreve. E o próximo vídeo que eu vou trazer aí são os livros que transformaram minha vida. Estão até aqui já, que eu acho que eu já vou gravar logo. Ou talvez não. Mas até lá. Tchau.